Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alma Roxana e estou aqui representando eu e a Natália Brito no nosso trabalho sobre a ascensão de Kylie Jenner como influenciadora contemporânea, dinâmica de poder e influência no cenário digital. Eu começo falando aqui para vocês que o nosso trabalho ele se baseou nas palavras-chave de influencer, mediatização, Kardashian e digital. Nosso trabalho introdutório, ele se inicia falando um pouco sobre a ascensão de Kylie como influenciadora digital, né? E as suas redes sociais, que é um destaque na captura entre a interseção entre a fama, beleza e empreendedorismo na era digital. Lembrando que as redes sociais, né, e as plataformas visuais nos dias de hoje, tanto o Instagram quanto o TikTok, emergiram como catalisadores cruciais aí na parte do trabalho da Kylie. Na verdade, né, o nosso trabalho ele foca aí na parte de qual seria a influência de Kylie sobre as pessoas, tanto na sua fase em que ela fez o seu preenchimento labial, como aí também com a sua marca própria. E também de que maneira que nós podemos compreender de forma mais abrangente qual o impacto da influência na definição de padrões, de tendências e na indústria da moda que vivemos hoje. Então, para a metodologia do trabalho, nós nos baseamos em um estudo qualitativo para explorar essa influência de Kylie Jenner sobre seus seguidores. A gente vai ter um foco particular, né, na definição desses padrões de beleza através das suas interações nas redes sociais, seja ela pelo Instagram, pelo TikTok e também sobre as suas viralizações. Utilizamos a análise de conteúdo da autora Bardem, né, para poder focar aí como uma análise feita a partir de padrões, de técnicas feitas através da análise de conteúdo. Essa seria a parte metodológica do nosso trabalho. E a partir da parte metodológica, nós fizemos no artigo científico alguns capítulos, alguns subtítulos, na verdade, sobre falando um pouco aí sobre a Kylie Jenner. O primeiro subtópico, né, seria as influenciadoras digitais e o consumo da imagem. Nesse tópico, nós vamos trazer alguns autores onde podemos conversar diante dessa situação contemporânea de Kylie como influencer e também algumas situações e citações de autores. Nós podemos falar sobre o Muniz Sodré, né, onde ele fala aí sobre o conceito de transição tecnológica. Ele fala também que atravessa essas proporções tradicionais e ele fala também sobre a sua teoria do sapo escaldado, né? Então, a partir daí, nós vamos falar um pouco dessa influência de Kylie sobre não só o Brasil, mas como o mundo inteiro. Seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos ressaltar também as perspectivas de outros autores, falando sobre Big Data, sobre qual o motivador essencial desse desenvolvimento tecnológico, e também vamos trazer Debord para falar sobre como essas sociedades frias são caracterizadas pela redução de sua participação na história. E aí vamos trazer alguns conceitos importantes desses autores para poder discutir essa situação de Kylie Jenner. Algumas autoras também que foram citadas, como Fragoso, Requeiro e Amaral, onde vamos abordar um pouco a evolução ao conceituar a internet como um espaço fora da carne, onde essa internet ela não se utiliza apenas dos meios digitais, né? É a partir desses meios digitais que eles trazem aí o espaço fora da carne e que as pessoas se influenciam a partir de então. Para outro subtópico, nós trouxemos o título As Redes e a Repercussão, onde nisso nós vamos falar um pouquinho, né, até a Kylie ela chegar onde ela chegou hoje, como foi que alcançou. A gente inicia falando um pouquinho da sua trajetória como influencer digital, né? Que ela começou participando do reality familiar das Kardashians e a partir daí, né, que ela fundou a sua linha empresarial, que é a Kylie Cosmetics, onde ela trouxe aí mais
influência digital. A partir daí, né, também vamos falar sobre a relação entre a vida pessoal de Kylie, né, com os seus seguidores, e também como ela oferece aos seus seguidores um vislumbre sincero a partir da sua vida, onde ela pode trazer um pouco de genuinidade, onde ela traz essa autenticidade, né, constantemente sobre a sua beleza e sobre a sua personalidade. E a partir daí, muitas pessoas, elas tomam como base aquilo como bonito, como um padrão de beleza e tentam seguir daí em diante. Trouxe também para vocês, né, na apresentação, alguns slides onde mostram um pouco dessa influência. Nessa imagem, temos a quantidade de seguidores de Kylie Jenner, onde no dia em que foi analisado, ela estava com 399, né, 399 de seguidores. E considerando essa quantidade, né, que reúne nessa rede social do Instagram, nós vamos perceber uma influência incontestável a partir desse Instagram, né? E também, a partir disso, vamos vendo o fenômeno que é a Kylie, a partir da sua autenticidade, de tudo que ela vem demonstrando a partir de então. Trouxemos também imagens onde vamos apresentar uma estética, né? Que ela mostra uma estética extremamente elaborada nas suas imagens, nas suas fotos, onde ela muitas vezes aparece assim de forma muito simétrica e muitas vezes até inalcançável para algumas pessoas que se baseiam nessa estética para poder interpretar. E a partir daí ela se mostra como uma autoadmiração, né? Como culto à sua própria imagem, e a partir daí. Então, a partir daí, nós vamos mostrar também, na apresentação do trabalho, alguns contextos em que a Kylie, ela viralizou no TikTok. E a partir de capturas de tela que foi feitos no artigo, trazem aí, transcendendo um pouco da sua imagem, né, em algumas plataformas diversas, onde as pessoas falam sobre a sua boca, sobre a sua marca, sobre a sua personalidade. E também trouxemos pelo Metrópolis uma das maiores polêmicas que tiveram a partir da Kylie, que é de quando ela apareceu com o rosto totalmente modificado, onde ela, a partir daí, né, teve uma influência nas celebridades e trazendo uma tendência de beleza a partir daí. Foi onde ela fez a sua harmonização facial, o seu lábio, e a partir daí, visivelmente, né, gerou especulações intensas de um interesse generalizado sobre como ela havia conseguido esse efeito que as pessoas gostaram tanto. Então, trouxe, de certa forma, uma forma de criar padrões de beleza, né? E para a conclusão do nosso trabalho, nós vemos que essa abordagem teórica, ela não apenas, né, ela esclarece as dinâmicas dessa cultura das celebridades, mas como também de pessoas que não são celebridades, mas ela convida a gente a trazer uma reflexão crítica a partir de autores, a partir dessas situações, para que a gente possa entender um pouco da cultura de consumo, né? E entender quais são as potenciais vias de resistência e transformações no espetáculo dessa sociedade contemporânea. E a partir daí, né, dessa análise de conteúdo que foi feita de Bardem, pegando esses episódios que aconteceram do seu padrão de beleza, da sua estética, da sua mudança, a gente pode ampliar um pouco e entender que a imagem da internet, ela serve, né, para ampliar essa discussão, para criar padrões e trazer uma construção um pouco dessa construção da personalidade. Já passando aí para as referências bibliográficas, né, utilizamos alguns autores, né, voltado tanto para essa parte aí da mediatização, da internet, como seria Bardem, que foi o autor de análise de conteúdo, né,
Trouxemos também a sociedade do espetáculo de Debord e também a ideia de cultura do Terry Eagleton. E também trouxemos também os métodos de pesquisa para a internet, voltado para Fragoso, Requeiro e Amaral, e também alguns dados da revista Quem, onde traz, né, um pouco dessa situação. Trouxemos também alguns dados do Schaffer, Tobias, né, e do Van Est, e também um pouco de A Sociedade Insível, de Muniz Sodré. Então, seria isso, gente. Agradeço vocês que assistiram e espero ter contribuído aqui dentro dessa mesa de conversa.